Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vicente. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Essa quarentena aí interrompeu nossas atividades, mas tudo bem, vamos levar na vida. Pessoal, antes da gente parar, nós estávamos estudando análise combinatória, né? Aqueles problemas de contagem. Vou fazer uma breve aqui, digamos, um breve resumo, resolvendo uns 4 probleminhas aqui para poder vocês se recordarem e fazer as atividades avaliativas que está lá no blog. Tudo bem? Bem, o primeiro tópicozinho que nós estudamos foi o princípio fundamental da contagem. O que quer dizer esse princípio? Se vocês se recordam, era mais ou menos assim: você vai ter um probleminha onde vai ter um acontecimento que a gente chama de evento. Esse evento ele ocorre em etapas sucessivas, tá? E independentes uma da outra. Quando o problema perguntar quantas maneiras pode acontecer esse evento, esse acontecimento, basta você multiplicar o número de possibilidades de cada evento, ok? Ou melhor, de cada etapa. Tudo bem? Deixa eu fazer um exemplozinho aqui que vai clarear um pouquinho as ideias. Olha só. Esse problema que a gente vai fazer agora, ele é da tarefa, o número 6, tá bom? A tarefa número 6 da apostila. Uma placa de automóvel é composta por 3 letras e 4 algarismos, nessa ordem. O número de placas que podem ser formadas com as letras K, Q ou L e cujos dois últimos algarismos são 2 e 6, nessa ordem, é. Então, pessoal, olha só. São 3 letras e quantos algarismos que para formar a placa? 4. Então nós temos uma letra, 2 letras, 3. Agora os algarismos. Então esse problema vai ser composto de 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 etapas. Nas 3 primeiras etapas, nós temos que escolher uma letra, né? Vamos escolher as letras. Nós temos que utilizar o K, o Q ou o L. Tudo bem? E aqui nós vamos introduzir os algarismos. De 0 a 9, são 10 algarismos. Mas tem uma restrição. Note que os dois últimos algarismos têm que ser obrigatoriamente o 2 e o 6, nessa ordem. Tudo bem? Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai determinar as possibilidades de cada etapa. Cumprida uma etapa, você vai para a próxima até concluir todas as etapas. Aí você multiplica essas possibilidades e tem a maneira que ele está querendo aí, o número de placas. Vamos lá então, ok? Olha só. São 3 letras, você pode começar com qualquer uma delas. Então você tem 3 possibilidades para começar a placa. Só que as letras não precisam ser distintas. Você poderia ter uma placa KKK, por exemplo. Então você continua com 3 possibilidades para a sua segunda etapa. Cumpriu essa etapa, vamos para a terceira. Novamente, 3 possibilidades. Lembrando que se as letras fossem distintas, aqui você teria 2 e aqui 1. Como elas não falam nada, pode se repetir. Então, 3, 3, 3. Cumpriu 3 etapas já escolhendo as letras, né, que vão formar a placa. Vamos agora para os algarismos. Nós temos 10 algarismos, que vai de 0 até 9. Qualquer um deles você pode começar a placa, então 10 possibilidades. Novamente, os algarismos não são distintos, pode ter algarismos repetidos. Continua tendo 10 possibilidades para essa etapa. Agora vem as restrições. Só existe um algarismo 2. Como esse número aqui tem que ser 2, aqui o penúltimo tem que ser 2, obrigatoriamente nessa ordem. Então você tem um algarismo, então você tem uma possibilidade. A mesma coisa para o 6, você vai ter uma possibilidade. Então você lista as possibilidades de cada etapa. Agora você multiplica tudo isso. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 270, 2.700. Ou seja, você consegue formar aí 2.700 placas diferentes. Dá para emplacar 2.700 carros. Aí você vem aqui, marca a alternativa D e vai para a galera. Tudo bem? Então isso era o princípio fundamental da contagem. Arranjos. Vamos falar um pouquinho dos arranjos. Arranjar e colocar em ordem. Então você vai ter um conjunto com um determinado número de elementos e você quer formar filas, sequências com esses elementos desse conjunto. Essas filinhas, a sequência que você forma, você dá o nome de arranjo. Utilizamos geralmente a letra A. Imagina aí um conjunto então com 6 elementos e você queira formar filinhas, sequências com 3. Então você vai ter os arranjos desses 6 elementos enfileirados, formados sequências de 3 em 3. Arranjo, os elementos obedecem ordem, posicionamento e hierarquia. Então, vou formar com esses 6 elementos, eu vou formar filinhas com 3.
Para a primeira posição, você tem 6 possibilidades. Como os arranjos são formados por elementos distintos, se um desses camaradinhos ocupou a primeira posição, para a segunda posição sobraram 5 e agora vão sobrar 4. Quando você faz essa multiplicação, 6 vezes 5, 30, que vai dar 120. Então, os arranjos de 6 elementos enfileirados de 3 em 3 totaliza 120. É possível formar 120 filas com 3 elementos utilizando esses 6. Para treinar um pouquinho da apostila de vocês, vamos treinar o exercício número 13 da apostila, tudo bem? Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Só de falar 3 primeiros lugares já está colocando ordem, posicionamento. Então você basta fazer 3 tracinhos. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Como são 20 times, em princípio qualquer um dos 20 pode ser o campeão, pode ser o primeiro colocado. Você escreve aqui 20. A partir do exato momento que você escolheu você determinou já sabe quem vai ser o campeão, vão sobrar 19 para o segundo colocado. E agora sobrarão 18. Agora você aplica o princípio multiplicativo e você vai chegar ao resultado 6.840. Ou seja, um campeonato, no caso do exemplo do próprio Campeonato Brasileiro de Futebol, que são 20 times, antes de começar você teria 6.840 possibilidades para os 3 primeiros colocados, ok? Isso é o arranjo. A permutação é um caso particular de arranjo, tá? Então, você vai fazer filas também, sequência, só que você vai utilizar todos os elementos do conjunto. Então, permutar nada mais é do que trocar os elementos de posição. Geralmente utilizamos a letra P de permutação. Suponha agora que a gente tem 6 elementos. Não vou escrever outro número, vou fazer filas com todos eles, tudo bem? Então, façamos 3 tracinhos, 6 tracinhos. Para a primeira posição, 6, depois sobram 5, 4, 3, 2, 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso nós aprendemos em sala de aula, a gente chama de 6 fatorial. Colocar a exclamaçãozinha do lado, significa que você tem esses produtos, essa multiplicação aqui, tá? Todos esses fatores, e esse produto vai ser exatamente 720. Então, permutar 6 elementos dá 720. Como exemplo, vamos fazer o exercício, a tarefa de número 5 da apostila de vocês, tá? O exercício de concurso aí da ESAF. Chico, Caio e Caco vão ao teatro com as suas amigas Biba e Beth. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, né? E desejam sentar-se os 5 lado a lado na mesma fila. O número de maneiras pelas quais elas podem distribuir-se nos assentos, de modo que Chico e Beth fiquem sempre juntos, um ao lado do outro, é igual. Então vamos lá, vamos fazer 5 tracinhos que vão representar as possibilidades aqui de cada um poder sentar, né? Só que aqui tem um detalhe, né? Qual detalhe? Chico e Beth têm que ficarem sempre juntos. Então, todas as vezes que esse problema de permutação, os elementos têm que ficar juntos, você vai considerar como um só. Isso é uma manha que ajuda muito na resolução. Então, vamos supor que você tem aqui Chico e aqui Beth. Então, vou considerar como um bloquinho só, Chico e Beth, tá bom? Então, agora você vai contar, esse bloquinho conta um só. 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 fatorial, porque você pode permutar esses 4 de posição. Só que aqui está Chico e Beth, poderia ser Beth e Chico. Então, você também tem que permutar os elementos que estão formando o bloquinho que tem que ficar juntos. Então, vezes 2 fatorial. Fazendo a continha, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. E o 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai ser o 2 mesmo. Multiplicando aqui, você acha 48. Então, existem 48 maneiras dessas pessoas aqui sentarem uma do lado da outra, de maneira que o Chico e a Beth vai ficar sempre juntos. Aí você vem aqui, ó, marca, esse vai pra galera. Tudo bem? Então, esse foi a permutação. Vamos falar agora um pouquinho de combinação. Tudo bem? Combinação, você vai formar grupos onde os elementos não precisam obedecer ordem, posicionamento. A e B vai ser a mesma coisa de B e A, tudo bem? Então, a gente fazia assim, ó, combinação de utilizar a letra C. Vamos supor que você tem lá um grupo também, novamente, sei lá, com 6 elementos, e você deseja agrupar de 4 em 4, vamos supor. Então, aqui eu leio combinação de 6 tomados 4 a 4.
Isso aqui é a mesma coisa do número binomial de 6 sobre 4. Lembra do número binomial? Como é que a gente resolvia isso? Ó? 6 fatorial, 4 fatorial. Então, olha só, recordando, fatorial do de cima, fatorial do de baixo. E agora não esqueça de fazer a diferença. 6 menos 4, 2 fatorial. Vamos quebrar o númerozinho de cima até igualar com o maior que estiver embaixo. 6 vezes 5, ó, chegou no 4 fatorial para, repita esse aqui. Quanto é que vale o 2 fatorial? Vale 2. Agora vamos fazer os cancelamentos. 4 fatorial você cancela com 4 fatorial. Lembra da aula? Chora and chora, só para recordar. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. O que significa esse 15? Que é possível, se você tem 6 elementos que quer formar grupos com 4, é possível formar 15 grupos diferentes. Esses grupos aqui, os elementos, não têm ordem, não têm posicionamento, não estão formando fila. Você é livre para escolher. Você pode ler de 6, escolhe 4. De 6 elementos, você escolhe 4 para o grupo, você tem 15 possibilidades. Tarefa número 12 da apostila de vocês, tá? Em um grupo de dança, participam 10 meninos e 10 meninas. O número de diferentes grupos de 5 crianças que podem ser formados, de modo que em cada um dos grupos participem 3 meninos e 2 meninas, é dado por... Vamos lá? Então, vamos entender um pouquinho melhor. São 20 crianças, 10 meninos, 10 meninas. Só que para formar os grupos de dança, você vai ter que escolher dos 10 meninos, você precisa escolher 3. Dos 10 meninos, escolhe-se 3. Essa ideia de escolher significa que não vai ter ordem. Quem vai ser escolhido primeiro ou segundo é irrelevante, tanto faz. Vai participar do mesmo jeito do grupo de dança, tudo bem? Das 10 meninas, você vai ter que escolher 2. Então, aqui em cima você vai ter a combinação dos 10, escolhendo 3, né? Então, 10, 3 a 3. E aqui das 10 meninas, você vai ter que escolher 2. Combinação de 10, 2 a 2. De 10, escolhe 2. Resolvendo isso aqui, você pode fazer da seguinte forma, ó. Binomial de 10 sobre 3 vezes binomial de 10 sobre 2. 10 fatorial, 3 fatorial. Não esqueça de fazer a diferença. 10 menos 3, 7 fatorial. Agora vezes 10 fatorial, 2 fatorial. Lembre, fatorial do de cima, fatorial do de baixo. Agora a diferença. 10 menos 2, 8 fatorial. Vamos quebrar essas galera todinha agora, tá? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Cheguei aqui nesse 7, vou parar, que eu vou cancelar. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Agora vezes esse outro aqui é a mesma coisa, ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parou no 8, que é o maiorzinho que está aqui embaixo. 2 fatorial vale 2. Agora vem os cancelamentos, vamos cortar. 7 fatorial vai embora com 7 fatorial. 8 fatorial vai embora com 8 fatorial. 9 dividido por 3 são 3. 8 dividido por 2 são 4. 10 dividido por 2 são 5. Então, esse exercício vai ficar assim agora, ó. 10 vezes 3 são 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 5 vezes 9, 45. Quando você multiplica 120 vezes 45, você vai obter 5.400. 5.400 é a resposta desse exercício. É possível formar 5.400 grupos de dança, né? 3 meninos e 2 meninas, sendo que os 3 meninos são escolhidos entre os 10 e as 2 meninas são escolhidas entre as 10 meninas que existiam. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só, tá? Depois eu vou voltar, vou colocar um pouquinho também para vocês sobre combinações completas e vou resolver alguma questãozinha também da atividade avaliativa que está lá. Na sequência, a gente vai começar com probabilidade. Pelo menos 2 videozinhos por semana por enquanto. Tudo bem? Abraço